Bom dia, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no motorhome, todas aqui. Renatinha com a gente. Dá um tchauzinho, Renatinha. Estamos indo lá para o nosso último show do ano, oficialmente, em Bryan College Station. Num lugar que a gente toca já todo ano na turnê, virou tradição, graças a Renata. Então, bora lá com a gente, que vocês já viram o vídeo da gente tocando aí, mas hoje eu vou mostrar tudo para vocês. Então, vamos lá. Chegamos, pessoal. Então a gente parou momentaneamente aqui no meio da rua, que eles têm um espaço que é para carga e descarga. Então pode parar ali um pouquinho com o pisca-alerta. Então a gente chegou aqui pelo fundo do teatro, como vocês estão vendo. E agora vamos entrar lá, dar uma espiadinha. Chegamos aqui, já muda a luz, tudo mais escuro. Estamos começando a preparar aí para a passagem de som. Então vou deixar a Corina ali terminando de pegar o microfone e vou subir com vocês aqui para mostrar o mezanino e também o camarim. Vamos lá, aproveitar que tava vazio, não chegou ninguém ainda. Palco. Aí tem toda essa área aqui e tem essa escada lateral. Vamos lá então. Ó, e aqui também tem a mesa de som, os controles estão todos aqui, com uma boa visão ali do palco. E aí aqui atrás dessas cortinas tem mais uma área que eles usam para depósito e também como camarim, subindo mais aqui uma escadinha. Aqui também, aqui, pelo que eu entendi, eles fazem gravações, ó. Então até tem material de estúdio, microfone aqui, tudo mais. E acredito que esses CDs aqui na parede foram gravados aqui. E aí tem essa área aqui pra gente relaxar. Infelizmente aqui não tem banheiro privativo com luz para se arrumar e tudo mais, como é no outro prédio deles aqui. Mas vocês podem dar uma espiadinha. Tem videoclipe nosso de show nesse teatro e no outro também. Os dois são aqui em Bryan. Então é só vocês darem uma procuradinha aí. Inclusive a gente tá tocando com uma amiga nossa, a Prudence, ela toca cello maravilhosamente bem. Mas infelizmente ela não vai poder participar hoje do show, que ela também está tocando. Ela tem um quarteto de cordas e coincidiu a agenda, então esse ano não vai dar, acho que pela primeira vez, infelizmente. Mas faço convite para vocês procurarem aqui no canal do YouTube para assistir, que modéstia à parte, ficou muito legal. Não o vídeo em si, mas a música mesmo, né? Uma gravação de show ao vivo, então vale muito a pena. Bom, deixa eu lá agora passar o som, que hoje a gente toca às 7 e já são mais de 4 aqui. Vamos lá então. Olha, aqui essa parte de baixo é onde tem o bar e a entrada principal. E as pessoas também podem sentar aqui, tomar alguma coisinha enquanto assistem, se não tiverem aqui pra frente. Hi ladies, my pleasure to introduce these amazing musicians. Hearing soundcheck and seeing what they've been doing online and touring has just been phenomenal. We know that they've been here before, and so they're about to come up here and knock our socks off like they've done before. So everybody, please give it up for Coro das Tres.
Eu tenho que mostrar aqui, ó. O Thiago veio lá de Houston para assistir a gente, para assistir o show. Deixa eu virar a câmera que essa imagem aqui tá muito ruim. Peraí. Olha lá. Eu sou um fã do Choro das Três desde que eu vi. Eu era um garoto, eu vi no Jô Soares e Elisa era pequenininha. E eu achei muito legal, uma família linda. E eu acompanho o tempo que elas têm de carreira. E agora elas estavam perto de Houston, de onde eu moro, eu vim aqui assistir. E falo para todos os fãs, elas são legais na TV e aqui elas são mais legais, elas tocam muito. Quem tem a oportunidade de ver tem que ver porque é muito bom. Ai, obrigada! Muito bom. Ah, tem o E até. Desde o balaio de gato. Desde o balaio de gato. Isso que é fã de verdade, ó, ó. Das antigas. É fã raiz. Fã raiz, fã velho. Jovem de coração. Ó, gente, agora então ele tá aqui, porque esse fã, um bom fã com ele, vai ajudar a gente, ó. Trazer, carregar tudo. Carregar tudo isso aqui, levar lá pro motorhome. Aquela caixa também, ó. É um monte de coisa. Foi bacana assim, ainda trouxe o amigo dele que vai entrar. O amigo bem forte do samba pra carregar tudo. Como ele é forte. Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui numa cozinha nova, diferente, porque ontem à noite nós decidimos, por sugestão da Renata, ao invés de voltar lá pra fazenda, a gente decidiu dormir aqui em College Station, na casa de uma amiga nossa, de uma amigona dela, que é a Paula, casa da Paula e do Pedão. E a gente dormiu aqui ontem, jantar e tudo mais, agora estamos aqui tomando café da manhã. E tudo isso, toda essa conversa é para mostrar, porque eles têm aqui um item raríssimo de colecionador, poucos fãs tem essa xicrinha. E é uma coisa exclusiva aqui dos Estados Unidos, que a gente não conseguiu fazer no Brasil. E aqui nos Estados Unidos a gente também não consegue fazer mais, então foi um lote único. Mas olha só que gracinha. Ó, uma xicrinha de café expresso com o login do Pé de Choro. E aí ela vinha assim, ó, com essa colherinha, que também é de louça, que é para você mexer o seu açuquinha. E aí depois que você vem e põe aqui. Não é uma gracinha? Infelizmente, essa xicrinha a gente só conseguiu fazer uma vez, saiu de linha, não conseguimos mais, a gente não encontrou. Tem um modelo parecido, mas ela é bem maior, não é para caneca de cafezinho expresso ou cafezinho aí do Brasil. Então a gente nunca mais fez e são poucos os fãs que conseguiram comprar, isso aqui é raridade. Olha, eu vou fazer um vídeo, vou postar no Instagram, que isso aqui são naves espaciais. Pessoal, estamos aqui na Texas A&M, que é uma faculdade, uma universidade aqui do Texas muito conhecida, especialmente pelo curso de agronomia, que foi como ela começou, mas hoje em dia é uma universidade gigante, tem o que você imaginar de cursos da área de artes, as ciências, enfim, gigante. E a gente veio almoçar com o nosso amigo Paulo, que é professor de matemática aqui. Então nós estamos num restaurante aqui na universidade, com essa vista maravilhosa, e tudo aqui que vocês estão vendo ao fundo faz parte da universidade. Agora eu vou virar a câmera, vou mostrar aqui um pouquinho o restaurante, para vocês darem uma espiadinha. Vamos lá comigo. Ó, esse aqui é o Paulo, professor, as meninas, a Renata. E aqui o buffet, que é uma coisa rara aqui nos Estados Unidos, né?
esse tipo de restaurante. Então dê um oi, Paulo. Oi. Esse aqui é o Paulo, ele é professor aqui na universidade, né, na área de matemática, não é isso? Exato. E exatas. Então agora eu vou ser bem inconveniente e vou mostrar aqui o que a gente pegou. Salada, temos salada, alcachofra, batata assada com alho, brócoli e porquinho. E a mamãe e a Renata ali pegaram também um macarrão Cajun. A Renata pegou, a mamãe só que pegou então. Macarrão Cajun de frango e camarão. Bom apetite! Bom, já tomamos um cafezinho com uma sobremesa. Eu vou mostrar agora pra vocês aqui o outro lado do restaurante, porque tem mais um janelão, uma vista maravilhosa. Mas antes vou fazer uma pausa aqui pra mostrar a sobremesa. Ó, que delicinha, gente! Andando aqui pro outro lado, ó, vou virar a câmera pra vocês verem a vista então. Todo mundo já foi embora, mas temos aqui esse janelão também. Essa vista toda, praticamente não tudo, né? Esses primeiros prédios aqui, ali, é tudo da universidade. Ao fundo a gente tem a cidade mesmo. E ali a torre de água, né? Que é uma caixa d'água. Welcome to Eggland. Por quê? Eles dizem que quem estuda aqui na Texas A&M é um Egg, então é um apelido dos estudantes, de quem faz parte da faculdade. Então, por isso que é Eggland. Paulo vai voltar agora para o escritório dele e nós vamos aproveitar e dar uma voltinha aqui pela faculdade e vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha, a gente estava almoçando lá em cima. Olha que bonitinho esse caminho aqui, que o Paulo disse que é o Military Path. Então ele estava contando pra gente que a faculdade tem assim como é que eu traduzo? Um core, um centro, uma raiz muito forte mas ele ainda tem de origem tem um militar, corpo de cadetes né? ainda dentro da universidade, como uns 4.000 estudantes que são militares realmente. Não sabia. E tu sabias que a universidade, das universidades públicas americanas é a maior do país agora, em número de estudantes. Impressionante, não sabia. Ela realmente é muito grande. 76 mil ou 78 mil estudantes por aí. Nossa, é muita gente. É maior que Porto Feliz, é maior que a nossa cidade. Você tem uma noção? Tem praticamente o dobro de Porto Feliz. Assim? É. Só estudante. E esse número é só estudante. Então é o prédio mais antigo, acadêmico, né? Depois eu vou mostrar um dos prédios mais modernos depois. Olha que bonito. Olha, gente, que linda essa árvore. É uma árvore só, tá vendo? Ela chega aqui até o chão. Você tinha que entrar umas fotos aí, você sentar nos galhos aí, uma coisa assim, isso tira no chão. É bem bonito. Muito bonito. Sabe quantos anos tem essa árvore? Não. Você fala? Não. Então, o Paulo estava contando que quem estuda aqui, os eggs, né, quando vão casar, normalmente vem tirar foto aqui embaixo, que é uma tradição. Vamos entrar aqui agora no prédio mais antigo, só para atravessar rapidinho. E o Paulo estava contando que a universidade ganha muita verba, né? Tem muita verba para pesquisa e que o orçamento deles aqui anual é coisa de 2 bilhões. Então movimenta muito dinheiro. E por ela já ser tão grande, vocês podem ter uma ideia como a cidade, né, os municípios em volta, não só a cidade que ela está, como cresceram por causa da universidade. Então, se você pensar que só o corpo estudantil de mais de 70 mil pessoas, o que isso influencia na economia em volta, né? É maior que Porto Feliz. Eu tô chocada até agora, porque é muita gente. Então, tudo que a gente viu lá em cima mesmo da janela é a universidade. Ele não sabe qual é o tamanho atualmente, mas é coisa de mais de 20 km² só a faculdade.
algum laboratório. Aproveitar que não tem ninguém aqui. Vou dar uma espiadinha com vocês. Não sei o que eles fazem aqui. Eu acho que é algum laboratório de petróleo, eu acho. Eu tava achando que era de engenharia eletrônica, mas quem sabe. Nada Ele é uma forma de demonstrar a rotação da Terra. Isso foi inventado. Então ele vai. Eu não sei porque eu achei que vai tinha iluminando. areia que fosse caindo. Ah, não. Na realidade, alguns põem areia para marcar onde o pêndulo passa. Aham. Mas isso aqui está mais moderno. com Digital. Essa digital. velocidade é o quê? Isso é causado pelo movimento da Terra. Mais rápido desse jeito? Eu achei que fosse Não, bem mas devagar. também tem que ver com o ângulo do teto para cá, né? Então, esse aqui, como é que é mesmo? É o movimento da Terra? Que causa o A movimento do pêndulo. Então, no final do dia, ele faz a volta inteira, né? Ele recomeça. Então, a gente aqui, ó, tá vendo? E ele dá a volta aqui 360 num dia. A previsão é que ela faz assim. Eu acho que dessa movimentação dos dois. Não, porque ele fica 24 horas. Eu acho. Gente, esse aqui Tá em modelo, é um né? modelo desse telescópio do Giant Magellan Telescope. Magellan, eu acho que é Magalhães, perdão, de Magalhães, em homenagem ao navegador. E ele vai ser um telescópio gigante, como o Paulo estava contando aqui. O Brasil fez uma grande doação à universidade aqui do Texas A&M, e aí o país vai poder usar, os pesquisadores vão ter lá uma parcela de tempo que vai ser conforme a sua doação, né? Mas muito legal. E Os dois primeiros espelhos do telescópio vão ser chamados George e Cynthia, que foram os doadores que contribuíram para construir esse prédio. que legal! Eles também doaram 10 milhões para isso. Ele vai ainda levar 10 anos para ser feito e vai ser colocado no norte do Chile. Então vai ficar lá na América Latina. E aqui, ó, tem uma explicação do pêndulo de Foucault, que é o francês, era um físico, que é um pêndulo para demonstrar a rotação da Terra. E o que ele fala, que na verdade não é o pêndulo que está se mexendo, é o chão que está se movendo com a rotação da Terra. Então aqui, ó, o pêndulo de Foucault, ele balança de um ponto fixo, demonstrando a rotação da Terra. Esse balanço do pêndulo parece, né, balançar, viajar assim, uma velocidade bem lenta, para frente e para trás, mas na verdade é o chão que está em rotação abaixo do pêndulo. Uma rosa dos ventos, né? Um padrão de rosas do vento e areia e madeira são objetos popularmente usados embaixo do pêndulo para demonstrar essa rotação. Aqui no caso é um painel digital, mas eu já tinha visto na internet justamente com areia. Mas essa é a minha primeira vez, nossa primeira vez vendo um pêndulo ao vivo. É a parte virtual do centro, onde a gente cria isso tudo que a gente faz, as atividades que a gente tem. Aqui tem uma série de... Isso são vídeos, né, de conceitos, aqui são problemas, depois ele quer resolver o problema, aperta aqui, vê a solução, e se quiser tem um professor explicando a solução aqui. Isso é muito legal.
certa coisa, parte de certa coisa são públicas e depois de certa altura tem que... É só para quem é Só para quem é estudante. estudante. E aqui parece com alguns sites que você já viu na vida, não parece? Parece o YouTube. Aham. Mas não é, só tem tudo dentro do mesmo ecossistema, né? Os vídeos são todos vídeos nossos. Quase 2.000 vídeos a gente gravou. Nossa Senhora. É impressionante. Eu com uma aula dessa eu ia aprender. Não é assim, É por isso que eu sou ruim de Não, matemática. Não. Agora, isso aqui são resorts públicos que a gente está fazendo e que eu quero que impacte o Estado para o pessoal ver. Aqui é diferente, aqui não é relacionado a um curso, é relacionado a conceitos, né? Álgebra, você aplica aqui, pum, aí vai navegando. Aqui são conceitos de álgebra, você pode ir cada vez mais fundo. E aqui vai navegando de volta, cada um tem os seus vídeos explicando. E essa parte é pública, qualquer um Essa pode parte é acessar. pública. É isso aí. Parabéns, Muito legal. Paulo, Parabéns. Agora Parabéns. espetacular. Você- Não, é verdade. É que é uma sala de aula, então. É de aula, de atividades. Uma sala de... Não tem aula, na realidade. Como assim? Aqui não Não... é para aula, é para Ati- suporte, né? Estudantes vêm com questões e coisas assim. fazer Tira bolo, dúvidas. Tira dúvidas, é. Mas isso aqui fica cheio, né? Pra você ter uma ideia, tomando um curso assim, de cálculo para negócios, para business, são 4.000 estudantes tomando o mesmo curso. Meu Deus! Só cálculo para engenheiro, cálculo 1 para engenheiro, são 3.000 estudantes no outono, no fall. Nossa, eu fazia aquelas coisas Então, total, são, tomando curso de matemática por semestre, quase 20.000 estudantes. 20 mil estudantes para matemática? Não é matemática, de todos os Área- cursos. Área de matemática. De exatas. Não, de tudo, a universidade inteira. Ah. Todos os estudantes têm que tomar pelo menos 6 créditos de matemática. Ou matemática e estatística, Aham. para ter um diploma. Então, basicamente, todo mundo toma curso de matemática. Saímos lá da faculdade e viemos aqui para um restaurante muito tradicional aqui de College Station. Tem no Texas inteiro, é uma franquia, chama Rudy's. E eles vendem o churrasco americano. Então eu vou virar aqui para vocês porque o restaurante em si é muito legal. Aqui você pega a fila, já fica a bebida que você quer, né? Eu vou pegar aqui uma coquinha mexicana, porque a coca mexicana que vem na garrafinha de vidro é feita com açúcar. Entra pelo lado errado, ó. Então você passa pela bebida, pega, né, o que você quer. Ali o pessoal já tá comendo. Você vem que nem gado. Aqui, se você quiser, você escolhe a saladinha ou então a sobremesa. Tem coleslaw, que é salada de repolho, salada de feijão, maionese de batata. Mais umas sobremesinhas aqui. E aí, aqui fica a área do churrasco. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aí você pede aqui por quilo. Então, aquilo lá é brisket, é peito de boi. E aí eles cortam. Você pede aqui, ó, é por peso, tá vendo? Então tem os cortes. Ó, peito de boi, o moist porque ele é mais úmido. Aí tem frango, tem salsicha, linguiça, né? Porco, ó, tem costelinha, porco desfiado, tem sanduíche também. Aí você pede por quilo. Aí eles vão cortar aqui o quanto você pediu. Olha, gente, maravilhoso, desmanchando. E aí depois vem aqui no caixa, ó. Tem a balança, pesa e aí vê o seu total. Quando você come aqui no restaurante, eles não te dão prato, né, Renata? Não. Vem tudo num papel manteiga, assim, num papel jornal. Você come das mesas que eu mostrei aqui, é com a mão mesmo. E é isso aí, bem prático, joga fora, não tem louça, não tem nada. Aí veio agora pra cá, aí pesa, vê quanto deu. Gosto muito desses restaurantes, eles usam muita placa, né? Placa antiga. E essa placa aqui é icônica. Sua mãe não veio hoje, por favor, limpe a sua própria bagunça.
Estou aqui no Walmart com a mamãe e achei uma promoção, vou mostrar para vocês. Lembra que a gente foi na fábrica dessas panelas aqui, ó? Todas aqui, certo? Ó, e essas panelas aqui, ó, que custavam uma média aí de $90 por aí, $100, ó quanto que tá. Não pode levar, é muito pesado pro motorhome. A mamãe tá inconformada. Mas quando tem umas promoções aqui é assim, elas são muito boas. Aí dificilmente você acha a mesma promoção, tem outras, né? Mas às vezes tem umas coisas difíceis de deixar para trás. Esse motorhome tem um ponto cego muito grande, que olha, ele é bem alto, tá vendo? Então um carro normal de passeio, quando tá aqui nessa posição, daqui do toldo para frente, eu não enxergo. Então qual foi a solução? Eu pus essa câmera que vem montada com uma luz dessa lateral e instalei aqui há uns meses. E essa câmera já me salvou várias vezes, porque as pessoas não têm essa noção de que não podem ficar no ponto cego de um veículo grande. Mas eu tava com um problema. Cada vez que eu dava seta, a câmera apagava. E foi difícil de instalar, porque o manual veio todo errado e ele falava que era só ligar usando os fios aqui dessas luzes laterais que ele tem, ó, vou mostrar para vocês. Ele tem ali na frente, ele tem aqui, ó, essas luzes de marcação, né? E tem aqui a última. Então, o kit é para instalar ali na frente, usando a fiação dessa luz. Só que cada vez que dá seta, apagava. Então, o que eu fiz? Eu separei os fios e continuei usando o fio da luz de seta para a luz. E a câmera eu liguei junto com essa primeira lâmpadazinha aqui, ó. Porque essa lâmpadazinha, ela não apaga nunca. Então, agora funcionou. Quando eu dou seta, a câmera não apaga mais. Então, vou mostrar para vocês lá embaixo como que ficou a instalação. Ó, tá ali, tá vendo? Ali a lâmpadazinha. Eu fiz um corte no fio, coloquei um fio de extensão que tá saindo para lá onde eu vou ligar a câmera. Esse outro aqui que tem aquele fio azul, ó, é o fio da seta e deu certinho. Usei os terminaizinhos de torcer, de enrolar, que o papai sempre usava esse quando ele ia fazer ligação elétrica. E encapei tudo bem com uma fita isolante para não ter perigo de molhar. E é isso aí. Olha aí, tudo ligado. Agora é só colocar os fios para dentro, parafusar aqui a câmera no lugar. Ó, tá aí minhas duas câmeras. Deixa eu mostrar ela grande. Aqui, câmera do lado do motorista, ela do lado do passageiro. E agora eu vou ligar a seta. Ó, ligando a seta. Não some. Ó, seta ligada. Agora seta pro outro lado. Belezinha! Né, Bibi? Deu certinho. Agora eu tenho que ver que eu tenho mais duas câmeras, uma para pôr lá atrás, porque, ó, quando você dirige não tem retrovisor, não dá para ver lá no fundo. Aí vai facilitar para quando tem que dar ré, fazer uma manobra. E tem uma para pôr aqui na frente, que o ponto cego aqui da frente também é grande. Então, quando você estiver dirigindo, não fique no ponto cego de veículos grandes. Procura passar o caminhão, o ônibus, o motorhome, passa e vai embora logo, sabe? Tem muita gente que vai passar
e fica do lado, principalmente quando é do lado da direita ali do passageiro, é muito complicado, porque eu não vejo. Então, para isso que eu pus a câmera, mas não é todo mundo que tem câmera. Então, procura passar logo, porque tem grandes chances que o motorista não esteja vendo você. E você está colocando sua vida em risco, porque o maior tem menos chance de se machucar, né? Então, é isso aí. Boa viagem para vocês aí, hein? Tô eu aqui de novo e hoje tô instalando a câmera que vai ficar aqui na frente. Então, essa câmera aqui, ó, eu vou pôr ela aqui, eu acho. Eu quero achar um jeito de não ter que furar. Então, vou ver se eu ponho uma fita dupla face que eu comprei, que é extra forte, da 3M. Aí, pôr aqui, ver se ela fica. Mas eu vou precisar pôr alguma coisa no fundo para ela ter mais área de cola. E como que eu fiz essa instalação? Eu puxei esse fio aqui, ó. Esse fio tá vindo lá da lanterna, ó. Da mesma que eu liguei a câmera do lado de lá. Eu pus essa extensão aqui, certo? Que tá vindo pra cá. Aí tem esse furinho aqui. Eu passei essa fitinha Pellerman, acho que chama, né? O famoso enforca-gato. Ele tem um redondinho aqui, ó, para você poder pregar na parede, numa outra superfície. Eu usei para passar o fio. Agora eu vou passar o fio, colar ele aqui, ó, com uma fita até chegar aqui. E aí o cabo da câmera vai passar por aqui porque tem espaço. Enquanto tô instalando a câmera, eu também tô fazendo a limpeza do nosso aquecedor de água. Então, eu esvaziei, ó, por aqui. Usei essa mangueira aqui com esse biquinho especial para lavar. Você coloca lá dentro e lava. E agora eu enchi de vinagre. Ó, comprei 3 galões de vinagre. E aí tem essa mangueira que vai lá dentro. Aí a gente abre essa torneirinha pra cá, põe essa mangueira dentro do galão, liga a bomba e a bomba manda o vinagre ou o anticongelante quando você for guardar o motorhome para o inverno, para as linhas. E isso é muito bom, por quê? Porque retira os sedimentos de calcário, potássio, magnésio, essas coisas, né? Então, a água aqui é muito calcária, aí começa a acumular. Sabe quando no chuveiro, aí no box de vidro, fica aquela mancha, aquela coisa esbranquiçada? É a mesma coisa, só que no caso do aquecedor, aí vai dificultando o funcionamento. Então, o certo é 2 vezes por ano, quem tá usando, né, sempre fazer essa limpeza. Então, é a primeira vez que eu tô fazendo, não saiu sujeira quando eu lavei, que pode ser que saia quando você lava com a mangueirinha. E agora tá de molho lá, e daqui a pouco eu abro, tiro a água com vinagre e lavo mais uma vez, e aí tá tudo certinho. Essa fitinha aqui, porque na primeira instalação que eu não fiz, enferrujou, deu uma ferrugemzinha. Então talvez proteja mais da água, não sei, mas vou tentar. Essa parte toda aqui em cima não vai molhar, na verdade, né? Mas tem umidade, sei lá. Então, tô colocando que todos os terminais, eu tava vendo, eles têm uma fitinha. Aqui. Agora ela deve ligar. Eu vou lá ligar aqui com uma fita para eu ver se eu vou gostar desse ângulo. Coloquei aqui, ó, bem no meio do para-brisa, apontando assim
Pra eu justamente ter visão daqui. É a Lola. É a Lola. Que quer ir lá fora. Mas ela tem medo do cachorro do sítio. Ó, telinha lá. Pra ligar a câmera tem que ligar a lanterna ou o farol. Ah! Olha, gente. Então aqui é a câmera 1, que é a câmera que eu acabei de instalar. Ó, que beleza! Agora sim. Ó, muito bom, né? Que aí eu vou conseguir ver bem aqui à frente. Ó, eu joguei o pato ali na frente delas e dá pra ver, ó. Lola, você tem medo do cachorro, Lola? Corina, o que você tá fazendo aí agora? O omeprazol que eu tenho é muito, Ah, então eu tenho que dividir na metade? pra dar pra Bibi. Aqui, mais ou menos. Essa aqui, a taturana que ela mordeu, ela tá viva. Isso aqui não é sangue dela, não, é que era um saquinho que a gente pegou na correria e que tava sujinho. Mas ela tá viva aqui dentro. Ó. Cabeluda, né? Pelo que eu vi na taturana cabeluda. Pelo que eu vi na internet, ela não é venenosa. Mas como a Bibi é muito pequenininha, ela deve ter algum veneninho, alguma coisa que para um cachorro, para uma criança, não faz nada. Mas como ela é muito miudinha, ela tá passando mal. Então vocês viram aí a gente dando carvão ativado para ela, né? E ela já vomitou algumas vezes, agora a Corina vai dar um omeprazol. A gente já falou com o veterinário por telefone, com a Priscila. Agora ela tá com uma carinha melhor, então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Ó, ela tá se mexendo aqui. Terminei a instalação das câmeras. Então essa aqui, para ver o ponto cego aqui da frente. Ficou bem legal. Tive que furar o motorhome. Fiz 4 furinhos. Mas é de fibra. Depois, se mais para frente eu mudar de ideia, eu tapo. Eu compro uns kits de fibra que vende no Walmart. E aí dá para eu tampar. Aqui é o lado de dentro da instalação. Ó, eu fiz passando o fio pela beiradinha aqui. Aí vai ficar esse fiozinho aqui, passando, porque eu não quis fazer um furão para passar o fio pelo meio. Mas, ó, fecha sem nenhum problema, ó. Não fica apertando o fiozinho, então tá legal. A câmera nova da ré tá ali, ó, também. Já tá tudo certinho, uma belezinha. E agora eu vou lá dentro para cortar o fio que vinha da câmera para o monitorzinho antigo, que não funciona, eu não vou usar mais, vou jogar fora. Tá todo melado. E eu não vou puxar o fio de lá até aqui. Eu podia puxar. Primeiro que eu vou ter que fazer muita força. Mas se no futuro eu quiser passar algum fio de lá do fundo para cá, eu posso usar esse fio aqui. Prende o outro fio com uma fita bem forte, e aí eu consigo puxar. Então, eu vou deixar o fio aqui, escondidinho. Ó, gente, tá pronto. Vou ligar aqui. Aí eu tenho que ligar a lanterna ou o farol para ativar as câmeras, né? Para mandar energia para as câmeras. Câmera 1 é aqui na frente. Câmera 2 é lá atrás. Câmera 3, o lado esquerdo. Câmera 4, o lado direito. Aí elas ficam sempre assim, de 4, enquanto eu tô dirigindo. Ou,
se eu for fazer uma manobra, uma coisa que eu precise ver com mais detalhe, um lado, aí eu vou apertando aqui, ó, e eu tenho uma visão melhor. É que aqui no celular não tá mostrando muito bem. Deixa eu tentar regular assim, ó. Tá vendo? Então a gente vê bem, ó, ou as 4. Fiquei muito feliz que deu certo. Foi a primeira vez que eu fiz uma instalação elétrica assim. Foi um desafio, mas que eu consegui vencer. E agora também, além de ser melhor para mim, né, para eu poder dirigir por aí, vai ser melhor também para as meninas. Eu vou ficar mais tranquila quando elas tiverem que dirigir, porque agora eu sei que elas vão ter uma visão muito mais completa do motorhome. Então, valeu super a pena. Hoje eu tô aqui no aquecedor de novo, porque eu limpei, tirei todo o calcário, saiu uma água bem branca daqui, mas tá um cheiro de gás de cozinha quando eu ligo o aquecedor. O que não é comum, tá? Não é para cheirar nada e não é nenhum vazamento, porque o propano, que é o gás que a gente usa aqui, eles colocam um cheiro que parece um cheiro de ovo podre. Então esse cheiro de gás de cozinha é um gás que não tá sendo queimado direito. Então eu tô desmontando porque, ó, ele tá com umas sujeiras, aí aqui eu posso regular a quantidade de ar na chama e dar uma limpada aqui, pode ser sujeira ali. Então vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Ó, tô limpando aqui. Tava bem sujo. E vou limpar aqui, ó, com uma escovinha de aço. Tirar isso aqui. Vou ver se eu consigo limpar aqui dentro também. Ó, ficou limpinho. Isso aqui é uma escovinha. Todas as ferramentas que eu tenho, o papai que comprou. Então, ele deixou uma oficina bem montadinha aqui pra mim no motorhome. Isso aqui é uma escovinha pra você pôr no terminal da bateria e escovar, tirar aquela ferrugenzinha, sabe? E é bem legal. Nunca tinha visto isso até ele comprar essa daqui. Ele também achou legal, uma novidadinha. Então, tem essa parte aqui, né? E para você escovar o terminal da bateria. E aí tem essa parte. Ai, tá duro de sair. Fechado há muito tempo. Não consigo abrir. Mas tem uma parte, uma outra escovinha, que é para você escovar o cabo, né? O terminal do cabo que vai na bateria. Vou prender na morcinha ali, já volto. Aqui, ó. Daí esse eu vou usar aqui dentro. Ó, liguei lá o aquecedor, né? Montei tudo de volta. E o que eu acho que tá cheirando gás, agora não tá mais, é essa regulagem aqui, ó. Aqui é a entrada de ar, tá vendo? Ó, se a gente tampa, a chama lá diminui. Então você tem como regular quanto ar você vai deixar entrar nessa queima, né? Nesse processo de combustão. E eu acho que estava regulado errado. Eu acho que estava muito fechado, estava faltando um pouco de ar. Ó, tá vendo? Conforme você mexe, ó, tá muito agora, ó. Eu acho que é mais ou menos por aqui. Vou deixar ligado agora um pouco, ver se vai dar cheiro de gás ou não. Olha lá, tá cheirando ou não? Não, não tá. Passou. Passou. Parabéns, filha. Muito bem, hein? Muito bem, menina. Muito Mais um problema resolvido. Olha lá. Chaminha lá. Tudo certinho.
Agora já são 10 horas da noite, eu tô aqui em cima selando o motorhome. A Elisa tirou todo o selante velho, eu tô colocando selante novo, ó. Aqui esse lado eu já coloquei, o lado de lá vou colocar depois, que é outro material. Aqui eu já coloquei. Ai, não fica aqui não. Eu detesto trabalhar com esse negócio, muito melequento. Aqui vai colocar ainda, eu tenho que dar uma lavada aqui. Aqui também, ó, ela já tirou tudo. Já deixou prontinho. Só para colocar o selante. Por último aqui. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, como eu falei para vocês. É muito sujo, assim, gruda em tudo. Não é um negócio que eu goste. Mas quem tem motorhome, trailer, tem que fazer isso de tempos em tempos. E é por isso que é um trabalho chato, que muitos motorhomes, quando você compra, tem problema de água, porque as pessoas não fazem isso. Isso tem que ser feito com regularidade. Todo ano, a cada 6 meses, mais ou menos, você tem que subir, dar uma olhada aqui em cima, se tudo tá bom, tá tudo direitinho, e selar os espacinhos que possam ter, para não entrar água. Se entrar água, estraga tudo. Então, eu não tinha feito isso ainda nesse motorhome, que não tinha dado tempo, mas eu tinha fechado tudo com fita, tipo silver tape, sabe? Eu fechei tudo e agora a gente tirou essas fitas, a Elisa tirou todo o selante velho e eu tô colocando selante novinho pra gente ficar tranquilas aí, caso pegue bastante chuva e tal, não vai entrar água no motorhome.